Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Início de mais uma semana incrível para você, é o que eu te desejo. Uma semana de muitas realizações, de muita paz, de muito amor na sua vida e de muita coragem. Bom dia, Simone. Seja bem-vindo. Tiago também. Sejam bem-vindos. A Lenir. Oi, Lenir. Seja muito bem-vinda. Que legal você por aqui. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a curar a dependência emocional em até 60 dias e recuperar a coragem de agir. Se isso te interessa, venha, fique aqui comigo. A Simone é de Goiânia, Goiás, seja muito bem-vinda. Cidade maravilhosa, incrível. Quentinha, né? Porque aqui em São Paulo tá um frio, então já me bate a saudade de Goiânia, do quentinho de Goiânia. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A gente vai falar hoje sobre controle disfarçado. Como reconhecer no seu relacionamento o controle disfarçado do parceiro ou da parceira que vem disfarçado ali de carinho, né, de cuidado. Então é sobre isso que a gente vai falar, como é que você pode ficar mais esperta e o que fazer a partir daí. Tudo bem? Então é sobre isso que a gente vai falar agora, a partir desse momento. Deixa eu dar um bom dia para MCSM, também por aqui, a Mari Rezende, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Lenir, que legal você de volta aqui. A Simone, ó, já vivi isso, não quero nunca mais. Boa, Simone, é excelente. Então, ó, compartilha com quem você conhece que talvez esteja vivendo isso e talvez essa conversa de hoje seja o início, o pontapé inicial para ela poder sair dessa situação. Não existe como você sair de uma situação ruim se você não tiver um nível de consciência adequado para aquele desafio que você tem. Tem muita gente que está sofrendo, mas não tem ainda a consciência que esse sofrimento faz mal, que esse sofrimento tira muitas coisas incríveis da vida, tira várias possibilidades, adoece, e principalmente quando a gente está falando de dependência emocional, isso fica cada vez mais forte. Por isso, compartilhe com quem você acha que precisa. Tá bom? Então, sem mais delongas, pega o seu papel, pega a sua caneta, pega o seu café para a gente tomar aqui juntos, enquanto a gente bate esse papo, mais ou menos uns 20, 25 minutos, a gente vai conversar aqui para te ajudar a entender esse controle disfarçado de carinho. E por que a gente vai falar sobre esse assunto? Porque existem muitas pessoas que estão vivendo relacionamentos muito ruins, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. E isso, como eu sempre gosto de enfatizar, não é apenas quando a gente está falando de um relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relação. Relação entre familiares, pais, filhos, mães, relações entre amigos. Essas relações, elas podem ser sim tóxicas, elas podem sim ser abusivas. E por que a gente precisa olhar para isso? Porque quando você está vivendo numa relação tóxica ou abusiva, você perde a sua energia. Você o tempo todo está lutando ali para sobreviver, você está lutando o tempo todo ali para, muitas vezes, curar um vazio emocional que você tem. Você está lutando para ser reconhecida, para ser valorizada, e isso, claro, que não vai dar certo. Nunca vai dar certo. E quando a gente fala de relacionamento abusivo, especialmente agora falando de relacionamento amoroso, a gente precisa ter um certo cuidado, especialmente você que é mulher, para não cair em relacionamentos que vão extrapolar isso de uma maneira muito assintosa, levando, por exemplo, a agressões físicas, agressões emocionais, colocando a sua vida em risco. Por isso que eu sempre digo que não dá para a gente ignorar, escreva aqui, as evidências. Não ignore mais as evidências, não ignore mais os sinais. Só que a gente acaba ignorando muitas vezes quando estamos num relacionamento tóxico e abusivo. Por quê? Porque existe dependência emocional.
Coloca aqui, dependência emocional para você não esquecer. Oi, Cleide, seja muito bem-vinda. Dependência emocional, se a gente for olhar a semântica da palavra, o significado dessa expressão dependência emocional, a gente poderia traduzir de uma maneira bem simples, dependente das emoções. Faz sentido isso para você? Uma pessoa que tem dependência emocional, ela é um dependente de suas emoções. E ser um dependente de suas emoções é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Porque uma emoção, a função, e aqui eu vou falar um pouquinho de neurociência para você, tentando de uma maneira simples, se você não entender, você me pergunta aqui, tá bom? Você pergunta, não há problema nenhum, eu vou lá e te respondo de novo, eu tento melhorar a minha explicação. A dependência emocional é ser dependente das emoções. E as emoções, elas servem para nos proteger. Uma emoção surge na nossa vida para garantir a nossa sobrevivência. E isso é muito importante de você entender. Escreve aqui sobrevivência. O tempo todo a sua mente está lutando para garantir que você não morra, que você sobreviva. E as emoções são recursos para que você fique mais em alerta, para que você não morra simplesmente do nada. É uma maneira de proteção a você. E existem 3 emoções básicas que estão ali o tempo todo te protegendo. Escreve aqui, medo, raiva e tristeza. Medo, raiva e tristeza. São essas as 3 emoções básicas. Medo, raiva e tristeza. Quando uma dessas emoções elas surgem na sua vida, é porque aconteceu algo que gerou uma interpretação da sua mente para que aquilo precisaria ser o quê? Visto com mais atenção para que você não morresse. Quando eu sou dependente emocional, muitas vezes essa proteção que a minha mente faz, ela não será benéfica para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo. Está fazendo sentido isso para você? Ser dependente das suas emoções é extremamente perigoso. Por isso que o que a gente vai falar aqui hoje sobre controle disfarçado é muito importante para você compreender que uma pessoa que é dependente de suas emoções, seja no nível de relacionamento amoroso, seja no nível de tomada de decisões, ser dependente das emoções muitas vezes vai travar a sua vida, vai paralisar a sua vida. Quem aqui já se sentiu ou está se sentindo nesse momento com a vida travada, paralisada, sem forças para agir, tomada, por exemplo, pelo medo? Você não faz as coisas por conta do medo. Isso acontece por quê? Porque você hoje é dependente das suas emoções. Só que essa dependência emocional, ela surge como? A partir de aprendizados que você teve na sua vida, de experiências que você teve na sua vida. Especialmente quando? Na infância. Escreva aqui, na infância. E por que, Gata, a infância ela é tão importante na nossa vida? Por que a infância impacta tanto na nossa vida como um adulto? Oi, Mariana, seja muito bem-vindo. Lene Franca, Ultra Festa Vendas, o Piero, a Cleide também por aqui. Como que isso acontece? Presta muita atenção agora. Quando você era criança, você nasceu como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo, errado, bom ou ruim. Alguém te ensinou. E normalmente são as pessoas próximas a você. Papai, mamãe, vovó, titia, enfim, as pessoas próximas a você. E cada experiência que você vai vivendo é, digamos, uma novidade muitas vezes. Você nunca viveu aquilo. Só que existem eventos que são extremamente positivos e que também terão emoções associadas àquela experiência. Vamos imaginar o seguinte, a primeira vez que você, sei lá, foi num parque de diversões. Talvez você tenha essa memória até nítida aí. E quando você lembra disso, o que acontece? Vem uma alegria. E também é uma emoção. Você fica feliz, você fica contente só de lembrar daquela primeira vez que você foi ao parque de diversões. Faz sentido isso para você? Só que existem experiências nas nossas vidas que nem sempre são agradáveis. Não são agradáveis.
Essas experiências a gente também conhece como traumas. Traumas. E cada trauma que você vive, experiencia, tem uma emoção acoplada, que normalmente é medo, raiva ou tristeza. E quando isso acontece, a tua mente guarda aquela informação que você viveu para que aquilo não se repita. Porque naquele momento que você viveu aquele trauma, a sua mente compreendeu que aquilo poderia não garantir a sua sobrevivência, aquilo poderia ser o seu fim. E aquela informação fica ali à sua disposição. E toda vez que você vai viver algo parecido, o que acontece? A tua mente te lembra para que você não faça aquilo de novo ou para que você não passe por aquilo de novo. Eu tenho usado um exemplo aqui que aconteceu comigo há cerca de 2 meses. Há cerca de 2 meses, eu sofri um assalto. Eu estava dirigindo e era um sábado de manhã, estava super tranquilo, distraído, e aí foi o meu erro. Estava distraído, estava relaxado, era antes de 8 horas da manhã, quando um bandido simplesmente quebrou o vidro do meu carro, pegou o meu celular e saiu correndo. Foi tão rápido que eu não vi o rosto da pessoa. Se eu tivesse que fazer um reconhecimento, não conseguiria fazer, porque eu não tive, só vi depois a pessoa correndo e ele estava obviamente de costas. A partir desse momento, a partir desse evento, toda vez que eu estou parando hoje num sinal, num semáforo, num farol, como se diz aqui em São Paulo, eu estou ficando o quê? Um pouco até ansioso. Eu estou ali, alerta, o tempo todo, olhando para um lado, olhando para o outro, o tempo todo. Especialmente quando eu estou, por exemplo, com as minhas filhas, com a minha esposa, eu fico ainda mais atento. Naquele dia, ainda bem que eu estava sozinho, mas a partir dali eu fiquei mais em alerta. Para quê? Para não viver aquilo de novo. É para isso que serve uma emoção. Essa emoção que está aqui comigo hoje, claro, é o medo de viver aquilo de novo. Então, esse medo, a minha mente vai usar esse medo para me deixar mais em alerta. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Por isso, Simone, também já passei por isso. É horrível. E eu tenho certeza que a Simone, assim como eu, ficou muito mais em alerta. Então, dependendo do tipo de assalto que você viveu, né, ou dessa situação horrível, você vai ficar o quê? Mais atenta para que aquilo não se repita, para que aquilo não aconteça de novo. E a mesma coisa se você viveu um trauma na infância. Se você, por exemplo, hoje, alguém conhece aqui essa palavrinha chamada procrastinação? Coloca aqui para mim. Se você conhece o que é procrastinação, o que é a procrastinação? É um sintoma. Não é preguiça, não é coisa de vagabundo, como muita gente acredita e profetiza, não é nada disso. A procrastinação é um sintoma de uma ferida emocional. Escreva aqui, ferida emocional. De algo que a tua mente tem uma interpretação que você talvez não possa fazer aquilo, que se você realizar aquela ação, aquilo será ruim para você. Tudo bem? Faz sentido? Alenir, tive uma bike levada do quintal esta semana e a insegurança está grotando. Pois é, infelizmente a gente está numa sociedade cada vez mais insegura, né? Está gritando, a insegurança está gritando. Sem dúvida nenhuma, Alenir. Por isso que, só que tenho certeza que também a partir desse fato, você está mais atenta aí no seu quintal, né? Quando você, sei lá, sai para a rua, né? Você vai talvez olhar 2, 3 vezes mais, né? Se você fechou tudo, se você não deixou nenhuma brecha para que um bandido entre na sua casa. Faz sentido? Então, entenda que essas emoções, elas servem para nos proteger. E aí, o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é o controle disfarçado de carinho e que é um sintoma, sim, da dependência emocional, muitas vezes, de ser dependente das emoções. Porque você talvez, no seu relacionamento, você viva algumas situações que você não gosta, como esse controle. Quando o parceiro ou a parceira controlam a hora que você chega, a hora que você sai, com quem você está falando, ou seja, ela te sufoca. Alguém vive ou já viveu uma situação parecida com essa?
E, normalmente, a justificativa de quem controla é amor. Eu estou cuidando de você. Eu estou ali junto com você. Estou te protegendo. Que é um argumento plausível, né? Você fala assim, pô, verdade, né? A pessoa está me protegendo. A pessoa, ela está cuidando de mim. Só que isso, muitas vezes, esconde um perfil narcisista do parceiro ou da parceira que faz isso. Muitas vezes esconde os abusos. E isso é muito importante de você que está vivendo, para você que talvez esteja vivendo essa situação, começar a olhar as evidências e não ignorar os sinais. O ciúme é muitas vezes romantizado. Muitas vezes romantizado. Ah, a pessoa tem ciúmes de mim é porque ela me ama muito. Então isso é bonito, isso é romântico. Ó, a Simone, no começo a gente pensa que sim, depois vira um inferno, exatamente. A gente precisa entender que esse controle exercido pelo parceiro ou pela parceira, ele precisa ter um limite. E quem coloca o limite? Você. Faz assim, ó. Eu. Você. É você que precisa colocar o limite. E aí, se você não consegue colocar esse limite, existe algo que você precisa olhar para si. Por quê? Porque, de uma certa maneira, nós atraímos, presta muita atenção agora no que eu vou te falar, porque, às vezes, o que eu vou te falar vai te gerar um certo incômodo. Tudo bem? Mas nós atraímos para a nossa vida pessoas que nós precisamos e que elas precisam da gente. Eu vou te explicar isso. Como funciona isso, gata? Funciona da seguinte maneira. Sabe aquela história do dedo podre? Quem já ouviu falar? Ah, eu tenho dedo podre para namorado, para marido, para esposa, para namorada, eu tenho dedo podre. Eu sempre gosto de dizer que não existe o dedo podre. Existe o dedo certo. Você traz para a sua vida aquilo que está programado aqui na sua mente, aquilo que você acredita que realmente vai te trazer felicidade, que vai te trazer amor, que vai te trazer paz. Só que isso muitas vezes é uma escolha que vai dar errado. Por quê? Porque você está trazendo uma pessoa normalmente para curar o quê? Curar uma ferida emocional que você tem, um vazio emocional. E a chance disso dar certo no relacionamento, eu diria que é zero. É nenhuma chance disso dar certo. Então, eu trago para a minha vida, por exemplo, se eu tenho hoje um parceiro, uma parceira, controlador ou controladora na minha vida, é porque na minha vida e dentro da minha programação aqui, em algum momento, eu vivi uma situação de insegurança, de medo. E eu quero ter essa proteção. Só que aí eu acabo trazendo um parceiro ou parceira que também precisa, para ele exercer esse controle, ele precisa de alguém que vá aceitar isso. Faz sentido isso para você? Então nenhuma escolha é por um acaso, nenhuma escolha acontece simplesmente por um acaso. Pode ter certeza disso. Isso demonstra as feridas emocionais que você tem. E elas são 5, presta muita atenção aqui, são 5 feridas emocionais. Existe a ferida da rejeição, que é a ferida mais profunda, é quando o bebê, quando a criança foi rejeitada ali na gestação, ou depois, logo que nasceu, é rejeição. Eu não quero você perto de mim, eu não quero a sua existência. Isso é rejeição. A segunda ferida, que normalmente é a base da dependência emocional, que é a ferida do abandono. Crianças que não tiveram relação afetiva, emocional, forte, sólida com a mãe, especialmente com a mãe. Então, elas se sentiram sozinhas e inseguras. Existe a ferida da humilhação, crianças que foram humilhadas, elas apanharam, violência verbal, violência emocional, sofreram bullying na escola, ou seja, muitas humilhações, ferida da traição, ferida da injustiça. Eu não falo muito dessas duas últimas porque elas não têm muita relação com a ferida a dependência emocional, tudo bem?
Existe, claro, mas a ferida mais comum é a ferida do abandono. Então imagine você, criança, que viveu essa ferida do abandono, por exemplo. Imagine que você não tinha a capacidade que você tem hoje como adulta de resolver essas questões. Você ficou sozinha, você ficou ali abandonada, se sentiu insegura, com medo. Será que eu vou sobreviver? A partir daí, a partir dessa situação, há um aprendizado. Ficar sozinha é perigoso. E aí o que acontece? Na vida adulta você vai buscar um parceiro, uma parceira para viver a sua vida. E você vai trazer alguém que vai garantir a sua segurança. Então, quando eu, por exemplo, como um abusador, né, como um parceiro abusador, eu sou extremamente ciumento com você, eu quero controlar a hora que você chega, a hora que você sai, a hora que você respira, a hora que você come, a hora que você dorme. E eu falo para você assim, eu estou fazendo isso porque eu gosto de você, porque eu me preocupo com você, é tudo o que eu quero ouvir carregando a minha ferida do abandono. Porque era tudo que eu, quando criança, queria ouvir da minha mãe ou do meu pai, mas especialmente da mãe. Eu estou aqui, eu vou cuidar de você, você não vai ficar sozinho e você não vai ficar abandonada. Isso fez sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você. Eu trago para minha vida alguém controlador que vai falar exatamente aquilo que a minha criança queria ter ouvido lá na infância. É por isso que é tão difícil de você, por exemplo, terminar uma relação como essa. Existem várias evidências que essa pessoa talvez seja abusiva, tóxica para você. Sim, existem. Só que... Oi, Regiane, seja muito bem-vinda. A Miriam também fez sentido para a Regiane. Só que você não quer largar essa pessoa por conta da sua ferida emocional que está aberta. Porque toda vez que só de você pensar em sair dessa relação, é como se a sua mente te convencesse ao contrário. Por isso que uma pessoa que realmente quer sair de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, de um casamento falido, que quer realmente imprimir uma mudança significativa em sua vida e hoje está com medo, ela precisa ter o domínio das suas emoções. Ela precisa aprender a dominar as emoções. Ela precisa aprender a ter blindagem emocional. Escreva aqui. Blindagem emocional. Sem blindagem emocional, você não consegue sair dessa relação. Você não consegue sair desse medo que te consome. O medo, presta atenção, é uma emoção. Não dá para você viver sem o medo, mas dá para você dominá-lo. Dominá-lo para que ele não te amedronte, para que ele não tome conta de você. Porque o que paralisa a vida não é o medo, é você estar amedrontado, ou seja, totalmente dominada pelo medo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Por isso que, se eu quero sair dessa relação, se esse controle está me sufocando, eu preciso entender por que eu não consigo sair dessa relação. E eu garanto para você, dependência emocional. Dependência emocional. Há alguma ferida emocional aberta que precisa ser ressignificada, precisa ser curada. E como é que você faz isso? Você faz quebrando essa emoção e depois dando uma nova interpretação para sua mente. É uma reprogramação. É você reprogramar o seu subconsciente para que ele entenda que a dor daquela menina que, sei lá, viveu o abandono emocional da mãe, aquilo não faz mais sentido, não existe mais. E que a adulta que você é hoje pode sim viver uma vida sozinha, se você quiser. Que você é totalmente capaz disso. Faz sentido? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente às vezes olha na internet, nas redes sociais, que as pessoas acham que você sair da dependência emocional é uma coisa simples. Não é. Não é. Você precisa enfrentar a sua história, enfrentar o seu passado e ressignificar.
E quando isso acontece, você se liberta, você tira um peso. O risco de você permanecer numa relação de dependência emocional, especialmente essa que tem esse controle disfarçado, é que isso pode te levar a um perigo ainda maior. Não ignore mais as evidências. Eu venho falando aqui, desde a semana passada, acho que todo mundo, infelizmente, acompanhou o caso da mulher que foi agredida pelo ex-namorado com mais de 60 socos no rosto. Ela reconheceu que haviam sinais e ela ignorou. E se ela ignorou esses sinais, é porque provavelmente existia uma dependência emocional. Porque, vamos imaginar aqui, se nesse momento, você talvez não me conheça, talvez você esteja aqui pela primeira vez, mas mesmo você que já está aqui um tempo e me conhece, se eu chegar aqui agora, nesse momento, e começar a te ofender, falando um monte de coisa a seu respeito, não, você é isso, você é aquilo, você vai voltar aqui amanhã? Você vai continuar me seguindo? Não, você não vai. Muito provavelmente. Você não vai. Você vai embora. Você vai falar, cara, esse cara é maluco. Fui lá na live dele, ele começou a me xingar, ele começou a me ofender. Do nada. Não quero mais acompanhar esse cara. É isso. Isso serve também para uma relação. Como assim? Na primeira gritaria, no primeiro tapa, você vai continuar permitindo isso? E você permite porque a sua dor, o seu vazio emocional é maior ainda nesse momento do que a realidade que você está vivendo. Guarda essa frase. A sua dor, a sua ferida emocional, ela é mais intensa do que a dor do que você está vivendo hoje. Quando você virar isso, quer dizer, você reconhecer que o que você está vivendo é inadmissível, você chega ao que eu chamo do dia do basta. Escreva aqui, o dia do basta. O dia que você fala assim, eu não quero mais isso. Eu não suporto isso. Eu não aceito mais esse tipo de relação. Esse dia do basta é o que muda a vida das pessoas. É o dia que você fala assim, não, eu mereço muito mais. Eu não mereço ficar sendo desvalorizada, sendo controlado o tempo todo. Porque essa pessoa que está te controlando, ela também carrega as suas feridas emocionais. Ela também precisa olhar para isso, para ela mudar. Talvez ela seja até uma boa pessoa, realmente. E tem muito isso, esse discurso. Eu escuto muito esse discurso. Mas ela é uma boa pessoa. Ele é um bom pai. Ele é um bom amigo. Ele é um bom filho, uma boa filha. Maravilha. Só que ele carrega alguma ferida emocional que no relacionamento ele se sente inseguro e ele precisa controlar. Isso acontece muito em quem viveu a rejeição e a humilhação. E até mesmo a traição. Então eu não quero reviver isso de novo, então eu quero ter o controle de tudo. Então, na relação, ele começa o quê? A controlar você. Porque ele não quer viver de novo aquela dor. Então, eu no controle, eu minimizo a chance de acontecer isso de novo. Só que isso vai, claro, vai adoecendo um relacionamento. Um relacionamento, eu gosto sempre de dizer isso, é os dois estarem no mesmo barco, mas remando na mesma direção. Tem muito relacionamento que as pessoas estão no mesmo barco, mas remando para direções diferentes. Faz sentido isso? Cada um indo para um lado. E você só vai melhorar os seus relacionamentos se você decidir junto com o teu parceiro, com a tua parceira, remar para o mesmo lado. Tudo bem? Então não ignora mais as evidências. Esse controle disfarçado de carinho, na verdade, está escondendo a sua ferida emocional. Aquilo que você queria ter tido na infância e você não teve. Talvez o cuidado da mãe, do pai, a segurança. Talvez você tenha vivido uma situação de abuso e você não teve a proteção das pessoas próximas a você. Você talvez viveu, e isso acontece muito, o bullying na escola, e também ninguém te protegeu disso. E você ficou quieta, calada, e não que você seja culpada por isso, mas você não conseguiu se expressar.
Então, se você não olhar para as tuas feridas emocionais, você continua nesse ciclo de dependência. E quando você continua nesse ciclo de dependência emocional, a tua vida vai travando. Porque você vai perdendo força, você vai perdendo energia, você não consegue tomar decisões e fazer escolhas. Tudo bem? Eu espero que essa nossa conversa de hoje ela tenha te ajudado a criar ainda mais consciência sobre a importância de você ter o domínio das suas emoções, de você ter blindagem emocional. A vida começa a realmente mudar, primeiro, a partir da decisão, do dia do basta. E dois, a partir do momento que você se prepara para essa mudança. E a preparação mais importante que você precisa é ter blindagem emocional. Obrigado, Simone. Fico muito feliz que tenha te ajudado. Tá bom? Amanhã, 8h15 da manhã, estaremos aqui ao vivo para mais uma live da blindagem emocional. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.